mixed parasites, honestly, for cold. A minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tá ligado a caixa lá? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei,
eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, glória seja dada a Ele, tanto nos céus como na terra, onde a gente estiver, devemos estar dando glória a Deus, glorificando esse Deus maravilhoso. Nós queremos agradecer aos amados irmãos que estão já conosco nesse momento, na introdução aí deste culto evangelístico aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. E eu quero agradecer àqueles que estão aqui presentes, né, já estão conosco, e também àqueles que estão assistindo através da rede social, no momento do Facebook. E depois, em outros momentos, nós vamos, quando terminar, vamos também transmitir ele, colocar no YouTube. Então agradecemos também a quem assistia depois, e que Deus continue abençoando-nos sempre com a sua palavra, para a honra e glória do seu santo e eterno nome. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 124. E este salmo ele fala que Deus é o nosso protetor e libertador. Salmo 129. Ali, 129 não, perdão, Salmo 124. Salmo 124, que fala que Deus é o nosso protetor e libertador. Diz o seguinte, Salmo 124: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Louvado seja Deus. Maria José, de Sertânia. Que Deus abençoe aí você e toda a sua família, viu? Continue livrando aí das pandemias deste mundo e das setas do inimigo. Que as bênçãos de Deus estejam sempre ao seu lado, lhe protegendo e toda a sua família. Que Deus aplique esta palavra nos nossos corações. Nós vamos fazer uma oração de louvor e adoração, e o irmão Lenildo estará fazendo esta oração neste momento. Oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Pai querido, Pai amado que está no céu, santificado, glorificado, exaltado é teu santo e excelso nome, ó Pai. Amém. Tendemos graça a Deus por essa noite que começa, Deus. Também te agradecemos, ó Pai, pelo dia que passou, Deus, onde até aqui tu tem nos ajudado, ó Deus amado. Tendemos graça a Deus por esse ar que respiramos, ó Deus amado, pela essa noite, ó Pai, ventilado, Deus, para refrescar nossos corpos, ó Deus amado. Louvado seja Deus. Tendemos graça, Deus, pois tu, ó Pai, é o Criador de tudo e de todas as coisas, Deus amado. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, Deus que recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração, Deus amado, para que assim, ó Pai, tenhamos
comunhão contigo através do teu Espírito Santo, Pai. Amém. Que nosso Espírito se liga a Ti, ó Deus, através do teu Espírito Santo, Pai amado. Obrigado, Deus amado. Nesse momento, ó Pai, pedimos, ó Deus amado, por uma bênção especial a cada irmão aqui presente, ó Deus amado, como também essas pessoas que estão do outro lado da linha, ó Pai, assistindo através da internet, ó Deus amado. Tu possa, ó Deus amado, sondar cada coração, ó Deus amado, e que a mensagem que daqui a pouco será ministrada pelo teu servo, Deus amado, possa atingir esses corações e entender, ó Deus, a palavra da salvação através de Cristo Jesus, ó Deus. Amém. Louvado seja Obrigado, Pai, que temos graça, ó Deus amado, e sabemos que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração aqui presente, ó Deus, chega, ó Pai, nas tuas narinas santas, no teu trono branco, ó Pai amado. Muito obrigado por tudo, ó Pai, pois em nome de Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, esse nome que tem poder, que te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar aí com um hino do nosso Inário Novo Canto 136, que tem como título Rocha Eterna. Hino 136. Inário Novo Canto. Se ele não tiver com o Inário, até os presbiterianos já está difícil ter o Inário se não tiver com a Bíblia e com o Inário. Mas hoje é fácil demais. Só pegar o celular e colocar HNC 136, que já vai aparecer o hino e o nome, Rocha Eterna 136. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo e paz, consolação. Não por obras nem perdão, serei aqui, só tu podes consolar, perdão somente em ti, rocha eterna só na cruz, eu confio, ó meu Jesus. A este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Louvado seja Deus. Deus é a nossa rocha eterna. Nós estamos seguros, abrigados seguramente com Ele. Esse Deus maravilhoso. Ele está ao nosso redor, nos protegendo das setas do inimigo. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo, ele está rugindo como um leão. Ele está ao nosso derredor. Nós aqui, depois de nós Deus, e depois de Deus esse inimigo. Diz que ele está rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Se der uma brecha, ele vai lá. Só que Deus está nos protegendo, só se Deus permitir. Caso contrário, de maneira alguma. Vamos fazer mais uma oração para continuarmos louvando a Deus com os cânticos. Aí Bruninho estará louvando ao Senhor. Soberano Deus, meu Senhor, nosso Senhor, Deus dos céus e da terra, nós te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade, te louvamos na beleza da tua santidade. Pai, nós queremos neste momento, Senhor nosso Deus, te adorar com cânticos espirituais, porque tu, Senhor nosso Deus, toda a criação tua, Senhor, foi para te louvar e para te adorar. Então nós estamos aqui para isto, para te louvar, para te adorar, para proclamar a tua palavra, para estar, Senhor, com os corações alegres na tua presença, que tenhamos deleites e paixão, Senhor, na tua presença, te louvando e te adorando. Abençoa ricamente, meu Pai,
o nosso amado irmão Bruninho, que estará com as mensagens, Senhor nosso Deus, e que ele tenha, Senhor nosso Deus, deleite e paixão nos cânticos para louvar ao Senhor, e que isso, Senhor, transforme nossa vida, a vida dele, a nossa vida, a vida de todos os que ouvem, e que nós tenhamos esse prazer de louvar ao Senhor. Nós te agradecemos por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, Bruno está aí com o momento de louvor para adorar o nosso Deus, todos juntos, cantando e louvando ao Senhor. Os irmãos, papai, Senhor. Amém. Vamos louvar com o hino 132 do Inário. Que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Eis que o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também em fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Hino 336. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor
venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. No 334. Em cegueira andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, em um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e a cruz seguro me achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradeço aos irmãos. Amém. Ele está bravo. Ele quer arrancar tudo. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos dá uma paz tremenda, uma paz que excede todo o entendimento. Só o Senhor pode nos dar essa paz maravilhosa. Ele é Deus que criou todas as coisas, criou os céus, a terra, mesmo em meio às tribulações que a gente vê nesse mundo, mas o Senhor nos dá uma paz maravilhosa, uma paz tremenda. Eu gostaria de fazer uma meditação desta noite no livro de Romanos, se você puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 8, livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 ao versículo 11, Romanos 8, de 1 a 11, você pode ir abrindo aí a sua Bíblia, para que a gente possa
fazer a meditação nesses versículos. Romanos capítulo 8, versículos de 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. E antes que eu esqueça, eu gosto sempre de estar falando que abra a Bíblia e depois da leitura da Bíblia permaneça com ela aberta para a gente acompanhar tudo aquilo que a gente está falando aqui, se realmente está de acordo com a palavra de Deus. E nos versículos de 1 a 8 de Romanos capítulo 8 diz o seguinte, de 1 a 11 digo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém. Oremos. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Está aqui, Senhor, diante de mim a tua palavra. E eu peço a ti, meu Deus, que me use apenas como canal e boca pelo qual o Espírito Santo fale, Senhor, às pessoas que ouvem agora no momento e depois ouvirão, Senhor. Fale ao coração dessas pessoas para alegrar o coração deles com a tua palavra. E aqueles que não são convertidos, meu Deus, que eles se convertam e confessem a Cristo como Senhor e Salvador, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por isso, meu Senhor, em nome de Jesus. Estaremos nessa noite meditando nestes versículos sobre o tema: nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Aqueles que estão em Cristo. Preste atenção à palavra de Deus. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem, querem me fazer parar, mesmo as palavras de alguém não querem acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás,
Por Cristo na cruz tudo já venceu, que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em Cristo, querido Senhor. Das as covas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para trás, por Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Condenação há para quem estar em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O capítulo 8 de Romanos que nós lemos, ele começa com nenhuma condenação há e termina com nenhuma separação há. Isto para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, em Jesus você está sempre seguro. Ninguém toca. A palavra de Deus diz que o demônio, o diabo, ele está rugindo como um leão procurando a quem tragar. Então não pense que você está aí muito seguro não, só se estiver em Cristo Jesus. Se estiver em Cristo você está seguro, porque Deus está ao nosso redor. Mas se não estiver, é uma presa fácil do leão. Esse leão que nós sabemos que é Satanás, que a Bíblia vai nos dar essa dica, que é ele que está rugindo. E agora nesses últimos tempos, que é o tempo da volta de Cristo, não vai demorar muito.
as coisas estão cada vez mais ficando piores. Então está próximo à vida de Jesus. Tempo passando rápido, tudo, tanta depravação, muitas coisas. Então, quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há e o diabo não lhe toca. Na carta de Romanos, o apóstolo Paulo utiliza vários termos jurídicos, como justiça, como condenação, como lei e por aí vai. Ele usa muitos termos jurídicos. Mas a intenção de Paulo é mostrar que, diferente do judaísmo, a graça de Deus nos absolve da culpa do pecado da humanidade. Ele diz lá em Gênesis 3, de 1 a 8. Então, pelo perdão, Cristo na cruz nos livrou da condenação da morte ali na cruz. Ele nos perdoou, Ele levou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Ainda pecamos, mas já está pago os nossos pecados e cada vez mais nós vamos, pela graça de Deus, nós vamos deixando o pecado, porque a graça de Deus é o perdão em amor que Deus derramou para conosco, por nós, não sendo merecedores, porque nós não somos merecedores, mas essa graça de Deus é pela graça que nós somos salvos. Então este é um aspecto presente da salvação. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você veja que a nossa carne, o desejo da carne é fazer... Tem desejo de fazer coisas boas também, é claro, mas os maiores desejos é fazer coisas ruins, coisas terríveis, coisas que desagradam a Deus, coisas que chocam. É o desejo da carne. Estando sob a lei, estamos condenados, mas em Cristo não estamos sobre a lei, sim sobre a graça, pela qual somos salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, nem graça, nem a fé. É dom de Deus. E é por aí que nós somos salvos. É pela graça mediante a fé. Porque mesmo tendo a graça de Deus, mas se nós não temos fé, não tem salvação de maneira alguma. Por isso, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Por quê? Conforme versículos de 1 a 4, o poder da condenação foi quebrado. Diz o apóstolo Paulo, nos versículos de 1 a 4, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou, te livrou, da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, mas que não andamos, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Nós não andamos segundo a carne, não é para andar segundo a carne, que a carne só puxa para afrontar a Deus, para desagradar a Deus, para alimentar o desejo de Satanás. Nós andamos segundo o Espírito de Deus que habita em nós. É Ele que está dizendo, olha, aí pode não, isso aí está errado, isso é pecado. É o Espírito de Deus que está nos alertando para a gente não fazer isso. Então todos nós somos pecadores e indignos de ser julgados e condenados, mas diante da graça de Deus somos perdoados. O pecado é uma ofensa contra Deus e nosso próximo. Ele tanto ofende a Deus como afronta e ofende aqueles que estão perto da gente. Muitos são afrontados pelo nosso pecado. O pecado é o crime que cometemos. Jesus veio para nos libertar da opressão do inimigo. Nós estávamos no reino das trevas, sendo oprimidos pelo inimigo, vivendo lá nas orgias, naquilo que o diabo queria. Mas quando Cristo veio, Ele nos libertou e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou para o reino de Deus. Mas agora nós estamos no reino de Deus, não no reino das trevas. Na cruz, Cristo, Ele venceu o pecado e a morte e o diabo. Ele venceu tudo isso. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador,
fica livre do pecado, fica livre. Não quer dizer, eu não estou dizendo aqui que você não vai pecar e que eu não vou pecar. Nós ainda caímos, nós sempre andamos procurando não pecar. Mas em alguns momentos, quando a gente descobre, pecou. Primeiramente que a gente não conhece profundamente o que está no nosso coração. Deus sonda os nossos corações, a gente não sonda. Mas nós temos que andar vigilantes, atentos, nos regendo pela palavra do Senhor, porque senão nós vamos cair facilmente no pecado. Então, através de Jesus, ficamos livres da condenação do pecado, conforme Romanos 8, 1 e 2. Não vamos mais ser castigados no inferno junto com o diabo. Porque se Cristo não nos libertasse, ele vai, como muitos vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, vão ser castigados eternamente, onde só terá lá choro e ranger de dentes. Eternamente, não tem mais morte não, acabou. Agora vai ver assim mesmo. Então nós temos a promessa da vida eterna, como Jesus no céu. Já não somos mais escravos do diabo. Ele não tem direito sobre nossas vidas. Ele não tem direito. Ele nos tenta. Ele tenta a gente para ver se a gente cai. Mas direito, poder ele não tem mais. Mas mesmo assim precisamos lutar contra o pecado e a influência do diabo. Somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras. Tem gente que faz tantas obras, muitas obras, achando que vai ser salvo. Não, as obras, para você entender, se você disser que é salvo, mas você não faz obra nenhuma, você não atende a ninguém, você não tem pena de ninguém, você não tem dó de ninguém, eu acho que essa sua salvação deve ser uma mentira. Porque as obras, elas demonstram que a pessoa é uma pessoa salva. Mas tem muita gente que faz muitas obras e não é salvo, porque tem outras coisas que provam que eles não são salvos. Eles adoram outros deuses, eles se curvam diante de outros deuses. Não, mas aqueles que são salvos pela graça mediante a fé, eles devem fazer obras, não para ser salvos, mas porque já são salvos. É uma consequência. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Se você não rejeitar o pecado, está muito estranho essa sua salvação que você diz. John Stott, ele diz: nenhuma condenação há para quem pela fé está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque, conforme o versículo de 5 a 9, devemos colocar nossas mentes nas coisas do Espírito. A nossa mente tem que estar focada em Deus, nas coisas de Deus. O Espírito que habita em nós. A palavra de Deus diz que o Espírito habita em nós. Ele não está solto por aí não. Ele habita em nós. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver lá, está mostrando. Fala o apóstolo Paulo nos versículos 5 a 9, dizendo o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E se você estudar profundamente a palavra de Deus, você vai saber o que são as coisas do Espírito. Então é para essas coisas que você deve se inclinar, não as coisas da carne. O que a carne quer? A carne quer roubar, quer matar, quer se prostituir, quer fazer um bocado de bagaceira. A carne tem esses prazeres. Está vendo o exemplo do povo do Egito, quando Deus salvou o povo do Egito da escravidão? Eles olharam para trás, com os soldados do Egito querendo voltar. A carne querendo levar de volta. Porque o pendor da carne, versículo 6, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aos romanos: vocês não estão na carne.
Ele estava dando uma orientação nesses versículos de Amós. Então há um chamado ao coração, mas o Senhor respeita a nossa decisão. Deus não traz a gente na marra, não. Deus traz com amor, com ensinamentos, com convencimentos. Para isso que tem o Espírito Santo, para nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos convencer. A gente vai olhar, cair em si pelo convencimento do Espírito Santo e dizer, realmente é melhor seguir aqui o caminho do Senhor. Há um chamado ao coração, mas ele respeita a nossa decisão. Estar em Cristo implica negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo, diz. E lá em Lucas 9:23, foi o próprio Jesus disse que a gente devia pegar a cruz dele e segui-lo. Não olhe para trás, siga em frente, olhando para frente. A palavra de Deus diz que nós devemos caminhar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Não é olhar para trás. Quando eu olho para trás, eu digo, Deus me defenda. Não quero voltar mais para lá, não. Eu quero continuar para frente. E aí a gente pede a Deus todos os dias, Senhor, não me deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós continuemos, ó Deus, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Nós não merecíamos, era para todo mundo estar lançado no inferno. Mas Deus escolheu um povo para ser povo de exclusiva propriedade sua. E escreveu o nome deles no livro da vida, antes da fundação do mundo. Ninguém vai roubar a gente de Deus. Pode ser que faça, aconteça até como a gente já viu até pessoas mesmo conhecidas da gente, mas biblicamente o ladrão da cruz só se converteu na hora da morte. Lá na cruz, quando estava com Jesus. Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E naquele dia mesmo, naquela hora, morreu todos os dois ladrões e Cristo. Não deu tempo de viver uma vida na boa, louvando e adorando a Deus, e ainda cometendo pecado, que a gente só vai deixar de cometer pecado quando Cristo voltar, que pegar esse nosso corpo corruptível e transformar ele num corpo incorruptível, onde não haverá mais pecado nenhuma, mas também ele vai levar, a gente vai encontrar com ele nos ares e vamos viver agora eternamente com o Senhor. Estar em Cristo implica negar-se a si mesmo, como disse lá em Lucas 9:23, tomar a cada dia a cruz e segui-lo. É decidir não mais obedecer aos desejos da carne. A morte perde metade de suas armas quando negamos, em primeiro lugar, os prazeres e interesses da carne. É uma guerra entre a carne e o espírito. É uma guerra. Um certo comentarista fala, dizendo o seguinte: decida viver uma vida vitoriosa e feliz, guiada e santificada pelo Espírito Santo. Tem gente que pensa, é complicado entender muito a palavra de Deus. Só Deus mesmo para convencer a gente. Mas a gente olhar assim, eu tenho aqui dentro de mim o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que sim. O Espírito Santo habita em nós, habita na igreja. A igreja não são paredes, não. O Espírito Santo não está lá no templo das igrejas, não, feita lá de tijolo, de coisa. Não está lá. Faz o que lá dentro? A igreja é o povo de Deus. Nós, seres humanos, convertidos, filhos de Deus, somos comparados com a noiva. A igreja é a noiva. Quer dizer, somos todos juntos, é a noiva de Cristo. E Cristo diz que é o quê? A noiva. E a noiva deve estar o quê? Esperando a volta do noivo. E quem está esperando a volta de Cristo não são as paredes não, os templos não. É o povo de Deus. Todos nós juntos formamos um só povo. A noiva do Senhor. Paulo diz aos romanos e aos tessalonicenses que nenhuma condenação há para aqueles que decidiram estar em Cristo Jesus. Então cada ser humano que já viveu nesta terra foi e é um pecador. Não tem como correr. Paulo deixa bem claro em Romanos 3:23. Por isso um dia haverá o grande julgamento e ninguém escapará deste tribunal, onde Deus fará justiça, separando os justos dos injustos. Contudo, somente pela graça de Deus podemos ser absolvidos
de nossa culpa e receber o perdão. O ser humano, ele é o réu pecador. A acusação contra nós vem da parte do inimigo, que intenta nos condenar, diante de Deus. Na hora do julgamento, o diabo está lá, de lado. O juiz, o advogado e o acusador. Na justiça normal aqui tem um irmão aí que trabalha de justiça, né? Conhece e sabe, né? Nos fóruns aí eu nunca fui, mas a gente sabe que tem o juiz, o advogado de defesa e o de acusação. Então é Deus, Jesus e o cão, botando tudo que é defeito na gente, nos acusando, mas está lá o nosso advogado, Jesus Cristo, nos defendendo diante do Pai. Ele morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Amém. Enquanto estamos no mundo, precisamos lutar contra a nossa carne, lutar contra o mundo que Jesus nos ajuda a vencer, e também contra o diabo. Estes são os inimigos de um cristão: a carne, o mundo e o diabo. O diabo, ele é o acusador contra nós. Somos três inimigos: o mundo, o diabo e a nossa carne. A nossa carne é inimigo nossa, porque ela dá mais chance para o diabo. Então devemos estar com muito cuidado. Contudo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque, conforme versículo 10 e 11, nós somos possuidores da vida e ressurreição. Paulo diz nos versículos 10 e 11: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está vendo o que ele está dizendo aqui? Habita em vós aquele que ressuscitou em Jesus, o Espírito. A palavra de Deus está dizendo que o Espírito habita em nós. Ele está aqui, se, é um se. Habita em você o Espírito Santo. Pense nisso. O versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que é o Espírito Santo, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Gálatas, ele disse que andar segundo a carne é fazer os desejos pecaminosos dela. Então, quando a gente anda segundo a carne, é a carne, no coração, que vem um desejo de fazer uma coisa que não agrada a Deus, que é pecado. Então, estamos obedecendo a voz dessa carne aí, e entrando na onda aí, e nos perdendo, quer dizer, cada vez mais ficando mais vulnerável ao ataque de Satanás. Mas quando estamos em Cristo Jesus, devemos ouvir o Espírito Santo que habita em nós e nos guia para ir caminhar somente para aquela vitória que teremos quando encontrar Cristo. Aí sim, aí não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, somente gozo e paz na presença do Senhor. Como nós somos possuidores da vida eterna, porque Cristo morreu crucificado ali na cruz. Então devemos andar segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é viver uma nova vida de santidade em Cristo Jesus, como Paulo disse em 2 Coríntios 5,17. É um novo estilo de vida. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Diz João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6. Jesus, homem, foi o nosso maior exemplo de santidade. Ele esteve aqui como um homem, sofreu dores, sofreu como a gente sofre, teve fome, teve sede. Então ele deve ser o maior exemplo de santidade. Então Paulo adverte dizendo o seguinte, no versículo 13 de Romanos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo,
vivereis. Amém. Então nós temos que procurar viver ouvindo o Espírito e não a carne. Se a gente ficou, porque nós temos a capacidade de fazer isso, tanto ouvir o Espírito como ouvir a carne. Mas temos que ter essa consciência que se a gente der mais ouvido à carne do que ao Espírito, nós vamos cada vez mais nos afundar. Mesmo que nós tenhamos sido, que a gente não sabe, sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, e Ele pegou nosso nome, colocou lá no livro da vida do Cordeiro, que está lá em Apocalipse, e ninguém vai arrancar ele de lá, porque nós vamos para o céu, mas nós podemos sofrer, isto é, pecar até na hora da morte, mas não vamos morrer sem se arrepender, porque Deus vai nos dar, como uma disciplina, como o pai disciplina um filho, vai dar castigo, como a gente vê muitos, como esse ladrão da cruz só morreu lá quando estava morrendo, e tantos outros que a gente vê por aí, como eu já citei 2 pessoas aqui em Paulo Afonso, que a gente conhece, tem um monte nesse mundo espalhado, que só se arrependeram quando caiu em si que estava morrendo. Mas vai se arrepender, um dia mas vai passar uma vida de sofrimento. Nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Não tem condenação. Quem vive em Cristo não tem condenação. Jesus está ao nosso lado, sempre para nos perdoar, como nosso advogado, que nos defende de todo mal. Ele, em 1 de João 2,1, está lá falando que Ele é o nosso advogado. Ele pagou por nós o perdão de nossos pecados e nos ajuda a vencer o pecado, morrendo para a carne e o mundo, vivendo para Deus, obedientes à sua palavra. Jesus é o nosso advogado que nos defende. Ele está pronto para nos defender em todos os momentos. A briga é grande, mas Jesus, Ele venceu no nosso lugar, que nós não tínhamos condições de vencer se Ele tivesse vencido por nós. Neste julgamento, os nossos erros não são escondidos, mas revelados, conforme Marcos diz no capítulo 4, versículo 2. Contudo, a sentença é mudada para nos trazer o perdão através da graça reveladora em Cristo por seu amor. Todo o peso de culpa é transformado em liberdade e vida em Cristo. O perdão de Deus é a nossa sentença, aleluia. E finalmente, cuidado com as opções deste mundo. Você que está aqui, você que está ouvindo agora, no momento ao vivo, você que está ouvindo depois, através tanto do Facebook como do YouTube, cuidado com as opções deste mundo. O desejo da carne é pecar. É um desejo, faz parte dela, é pecar. E o desejo do Espírito é viver eternamente com o Senhor. Então não se arrisque a se sustentar na fragilidade da carne, antes firmes na sólida rocha que é Cristo Jesus. Amém. Busque encher-se do Espírito Santo. Assim você não cairá nas tentações dos prazeres mundanos, mas continuará ligado ao Pai Celestial, ao Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama tanto, a ponto de dar o seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar, pagando os nossos pecados. Estando em Cristo Jesus, você não será condenado, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não tem condenação. Como filhos de Deus, podemos desfrutar das bênçãos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo. Tudo é em Cristo. O amor de Deus é grande pelo seu Filho, por nós, mas tudo converge para Cristo. Como filhos de Deus, podemos desfrutar das bênçãos de Deus para nosso crescimento espiritual. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Ter fé é adorar somente a Deus. E como resultado, temos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém. Que Deus aplique esta palavra no meu e no seu coração. Que nós possamos entender que se estivermos em Cristo, nenhuma condenação vai ter para a gente.
mas nós não podemos viver uma vida pecaminosa, uma vida que desagrada a Deus, uma vida que envergonha o Evangelho, o cristianismo. Você diz e até só vive com Deus na boca, para cima e para baixo, toda hora e todo instante, mas os seus atos são atos de pessoas que nunca ouviu falar de Deus, não sabe nem quem é Deus, porque quem tem temor a Deus se humilha na sua presença, busca andar nos seus caminhos e continua firme e forte, caminhando olhando para os céus, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Amém. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, meu Senhor. E que essa palavra penetre em nossos corações, meu Senhor, e modifique-nos cada dia, cada vez mais, meu Pai, para continuarmos firmes e fortes na Tua palavra, santificando-nos cada vez mais, Senhor, para quando Tu vier, Senhor nosso Deus, possamos ir, Senhor nosso Deus, na maior alegria, no maior prazer, encontrar contigo nos ares e aí viver contigo eternamente. Pai de amor e Pai de misericórdia, dá-nos, meu Deus, uma noite tranquila, um sono reparador, na Tua presença e com a Tua proteção, meu Pai. Dá-nos, Senhor nosso Deus, condições, se for da Tua vontade, que amanhã possamos acordar vivos e fortes, vivos e prontos, meu Pai, para continuar Te louvando e Te adorando, porque Tu és um Deus maravilhoso e tremendo. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus eterno, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Abençoa a todos, meu Pai, que estão conosco, agora ao vivo, Senhor nosso Deus, através da rede social ou aqui presente, e que continue essas bênçãos, Senhor nosso Deus, em cada um de nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor, por esta oportunidade, mais uma vez, de estar, Senhor, semeando a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus aí, cantar o hino 368, que é sempre o hino que a gente canta no final. 368. Pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder, seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz, Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia vitorioso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder amor, ó, que Deus os guarde em sua luz.
Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos guarde, que Deus vos guarde pela sua luz. Sejamos protegidos no Senhor. Nós estamos chegando ao final do culto, né? Pela graça e misericórdia do Senhor, e queremos agradecer a todos que estiveram conosco e lembrar para vocês que todas as segundas-feiras, no mesmo horário, 19 horas, estaremos aqui realizando esse culto. Aqui é um ponto de pregação na minha residência, da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, situado aqui na rua Berlim, número 6, num bairro Amaury Alves de Menezes, conhecido como BNH, em Paulo Afonso, Bahia. E na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, estará conosco trazendo a mensagem o presbítero da segunda igreja, Joabson Pires. Ele estará conosco trazendo a mensagem do Senhor. Então, que Deus nos dê uma noite maravilhosa, um sono reparador, e pela graça do Senhor, que estejamos amanhã acordando, né, vivos, mas vivos em condições de continuar fazendo o trabalho, né? Tanto o trabalho do Senhor na linha espiritual, como um trabalho também terrestre, que nós temos tanto para Deus, como também com responsabilidade, como pai, como filho, como mãe, como irmãos, como no trabalho, nós temos responsabilidade. Então, que possamos estar prontos, pelo menos que amanheçamos amanhã de acordo com o que estamos hoje. Estamos aqui tranquilos, então, com condições de fazer isso. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que já somos abençoados, né? E até a próxima segunda, se Deus assim permitir. Louvado seja Deus.